anos e meio, que é muito difícil alguém ter suprimento, mantimento por 3 anos e meio, onde entra as nações nisso, mas eu estou fazendo todo falando aqui de uma maneira geral, né, sobre tudo isso, né, para você ter mais ou menos uma ideia de fato de como tudo, né, vai acontecer, e o contexto disso, né? Os cristãos que estão sendo perseguidos são ali de uma certa forma protegidos, recebem uma assistência daqueles que não são nem pelo anticristo, mas também não são cristãos, são as nações que o Senhor fala em Mateus, ok? Que terão uma oportunidade de se converter no milênio, vão participar do milênio, ok? Mas, diante de tudo isso, eu quero aqui trazer esse texto da palavra que mostra os 4 cavalos, os 4 cavaleiros que têm agido na terra e o motivo do porquê tudo que nós temos visto e vivido, né, de fato tem acontecido. Não é algo natural, como muitos pensam, e acham que tudo é natural, tudo é uma questão econômica, é uma questão social, não, nada disso, é uma questão espiritual. Você precisa entender que o espiritual é que governa o natural. O invisível governa o visível. Você acha que o visível é que governa. Você acha que o visível que você vê é o que de fato governa. Mas não é, nunca foi. Então existem esses espíritos que estão trabalhando há muito tempo, que estão agindo na humanidade, gerando tudo o que você tem visto. Todo esse caos, toda essa confusão, toda essa crise política, econômica, social, né? Tudo isso é por ocasião desses espíritos. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 a 8, o tema da mensagem você viu? Aí, vencendo a cavalaria do inferno. Como que nós vencemos? E eu quero te trazer essa mensagem, não é para você ficar preocupado, assustado, pelo contrário. É para você entender e saber que nós vencemos essa cavalaria em Cristo, estando apoiado em Jesus. Amém? Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Eu não estou me ouvindo bem porque o meu retorno não está legal. Aí eu penso que você não está me ouvindo também. Diz assim, Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 8. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu, verso 7, o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Uau! Veja, tudo isso, toda essa descrição, Apocalipse, você sabe, o livro significa revelação, é o livro mais resistido, né? Inclusive pelos próprios cristãos, menos lido, que grande parte por não ter paciência, não buscar de fato examinar as escrituras, buscar estudar a palavra de Deus. Olha, eu falo, é muito símbolo, é muita analogia, muita simbologia, eu não entendo nada, e então às vezes deixam de lado, ou muitas vezes pelo medo. Principalmente
aqueles que pensam que a salvação está em aberto, então eles têm medo do livro de Apocalipse, porque mostra o fim. E o fim daqueles que não são salvos é terrível. Mas o objetivo de Apocalipse é mostrar a vitória dos que estão em Cristo e a derrota de Satanás. Não é mostrar, sabe, ali para o homem, para que ele fique assustado com medo, não. É para que você olhe para Cristo e saiba, em Cristo você é salvo. Em Cristo você não precisa se preocupar com o anticristo, com a besta, com a trindade satânica, o falso profeta, não precisa. Você precisa só saber que você está em Cristo você é protegido, em Cristo você é guardado. Então é muito importante que você dê uma atenção para o livro de Apocalipse. Nós como igreja temos o costume, final de ano, dezembro, eu costumo falar sobre Apocalipse. Já falamos nesse ano também, durante uma campanha, se eu não me engano. Não sei se foi numa campanha, mas falamos sobre, na verdade foi na nossa campanha, assim, falamos um pouco da volta de Jesus, do reino. Isso é algo que você precisa estar ali lendo, meditando, principalmente agora que nós estamos muito perto de todos esses acontecimentos que eu acabei de mencionar a respeito da volta de Jesus, o reino. Hoje você olha e fala: pastor, está difícil, vivemos um tempo de crise política, moral, econômica. É verdade. E se você acha que esse ano foi difícil, eu quero te dizer, há estudos, economistas, especialistas estão dizendo que o ano que vem vai ser pior. Aí você vai lá: pastor, eu vim no culto para ouvir esse negócio, que vai ser pior, eu quero ficar animado. Preste atenção, não importa o que os especialistas dizem, eu vou ficar sempre com a palavra. A economia desse mundo não pode me afetar, uma vez que eu estou confiado nele. Pode faltar para o mundo, para mim não vai faltar, porque eu sou filho, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. O mundo pode viver essa crise econômica, mas eu sempre serei provido, porque eu tenho um Deus que diz: eu sou a sua provisão, eu sou Jeová Jirê. Você pode olhar para a palavra de Deus, o mundo já enfrentou crises financeiras, escassez, mas você nunca vai ver o povo de Deus perecendo. Você vai ver Deus sempre suprindo. Faltou chuva, não importa, eu sou a sua chuva, eu vou te prover. Você é meu filho, você é meu povo. Fica tranquilo, o mundo vai ter falta, porque eles estão confiados nas coisas da terra, estão confiados em homens, mas você confia em mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, eu porém confio na força do Senhor. É nele que eu confio. Eu jamais serei decepcionado, uma vez que a minha confiança está nele. Então não quero te assustar falando, o que eu estou te falando da economia é o que você já está vendo nos telejornais. Ignore. Não no sentido de é mentira, não é mentira, mas no sentido, não pode me afetar porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Não é negar os fatos, é viver pela fé. Eu não nego que o mundo está um caos, mas eu declaro, eu vou viver uma vida abençoada mesmo em meio ao caos. O que é isso? Viver pela fé, não pelo que os meus olhos estão vendo. Porque se eu viver de acordo com o que os meus olhos veem, eu vou entrar em depressão. Porque está feio. Está feio, para onde você olha o negócio está feio. Vi agora esses dias na TV, menininho de 9 anos foi estuprado pelos coleguinhas de sala. Alguém viu isso? Começou a ter, olha que nível, estupro dentro de sala pelos próprios coleguinhas. Imagina se fosse o seu filho, a idade do meu filho. Eu olhei para aquilo e falei: Satanás nojento. Você acha que aqueles meninos são aqueles meninos? É o diabo que já vem trabalhando. Você é o cavaleiro, você vai ver esses cavaleiros aqui que estão agindo há muito tempo. Esse mundo vai de mal a pior.
No meio da crise, querido, eu quero te dizer, guarde no seu coração e receba pela fé, você será guardado pelo Senhor. Quando muitos estiverem falando das dificuldades, você estará compartilhando vitórias. Quando muitos estiverem falando de falta de dinheiro, você vai estar dando testemunho de provisão e prosperidade. Quando muitos estiverem falando que perderam clientes, você vai estar expandindo os seus negócios. Você acredita nisso? Quando muitos estiverem ansiosos, assistindo os economistas darem as suas previsões nos telejornais, você estará firme e inabalável na fé, porque sabe que sua vida é guardada pelo Senhor. É assim que você vai viver. Você pode dizer amém? E por quê, pastor? Porque toda crise econômica, política e social tem por trás uma ação espiritual maligna, da qual nós estamos protegidos pelo Senhor. Você está protegido, fique em paz. Há uma cavalaria do inferno que está agindo sobre a terra, provocando todo tipo de instabilidade, desespero, crise econômica, doenças, morte, e por aí vai. Esses espíritos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. E é sobre eles que eu quero falar, a respeito deles que eu quero falar e quero mostrar para você os modos operandes desses 4 cavaleiros com seus 4 cavalos. É necessário que você entenda. Então, em primeiro lugar, quem são eles? João, o apóstolo João é quem descreve na sua terceira visão. E sabe, João não foi o primeiro a falar desses 4 cavaleiros. Ele apenas se refere a algo que a Bíblia já falava. A primeira menção dos 4 cavaleiros foi feita pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 6. A partir do verso 1 diz assim: outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíram dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Pastor, mas aí a ordem está diferente. É verdade, não é a mesma ordem, mas as cores são idênticas aos que foram mencionados pelo apóstolo João aqui em Apocalipse. Outra coisa, pastor, por que são 4 cavaleiros e não 3, ou 5, ou outro número? Porque o número 4 na simbologia bíblica aponta para a universalidade ou totalidade da terra. Então, quando vemos expressões que diz na palavra de Deus 4 cantos da terra, se refere a toda a terra, ou dos 4 ventos. Então isso significa que é uma ação que acontece sobre toda a terra. Por toda a terra você vai ver essas coisas acontecendo. Você vai ver a ação desses 4 cavaleiros com seus cavalos. Esses cavaleiros estão em franca atividade, promovendo crises, querido, sobre as nações da terra. E hoje nós podemos ver uma crise maior do que a que nós já vimos. E assim vai ser. Sempre a crise vai aumentando. Se você estudar a história das nações, você vai ver que as crises são cíclicas. Sempre houve crise. Sempre houve depressão econômica. Mas aí depois vem o quê? Um tempo de normalidade, vem um tempo de prosperidade, e novamente vem uma crise. Você já observou que a cada vez que uma crise acontece, nós ouvimos que essa é a pior de todas as crises? Sempre assim. Assim como nós ouvimos: nunca choveu desse jeito, nunca fez tanto calor, vai ser difícil sair desse negócio. Sempre esse tipo de expressão. Deixa eu te dar uma ilustração. Só de mudança de moedas, desde 1970 até hoje, já tivemos 6 moedas diferentes: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real e real. Sempre que mudou o nome era por quê? Qual a razão? Crise. Em busca de uma melhora, de uma
mudança. Pastor, por que as crises são cíclicas? Simplesmente porque os 4 cavaleiros estão soltos, cavalgando sobre a terra. Isso é um decreto divino, não tem como mudar. Eles estão atuando, provocando todo tipo de crise no mundo inteiro. Como eu te falei, são 4 espíritos que estão agindo sobre a face da terra. Então preste atenção, existe um mundo espiritual, meu irmão, que se move sobre nós. Existe um mundo espiritual que atua contra a humanidade. É tão triste quando eu olho para as pessoas, elas só conseguem enxergar o natural. Elas não conseguem, elas são tão incrédulas. Não, isso aí sempre tem uma razão e um motivo natural ali para explicar tudo. Mas não é assim que funciona. Existe algo espiritual por detrás de tudo isso. Toda essa miséria, essa escassez, pobreza, mortandade, essas epidemias, guerras, tudo isso é promovido por esses espíritos malignos. Deixa eu te dizer, nós estamos aqui reunidos. Esses 4 espíritos estão em franca operação na terra nesse exato momento. Eles não param, eles não dormem. E a única maneira de sermos guardados é nós conhecendo a palavra de Deus. É nós estarmos voltados para Cristo. É você entendendo os modos operantes dessa cavalaria. Como eles agem. Por isso é necessário sermos instruídos na palavra. Por isso é necessário, quando você ouve, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Não é para ser uma frase bonitinha de efeito, é para ser uma palavra que entra no seu coração e gera fé. Pode vir, cavaleiro, com seu cavalo, você não pode me atingir porque eu estou em Cristo. É para isso. Sabe, é saber que o Senhor te guarda, que praga alguma chegará à sua tenda. Não é para você ler como muitos leem, acham bonitinho. O Salmo 91, que bonitinho, que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí ele vai lá, abre a Bíblia dele, deixa na estante da sala dele e acha que ele é protegido. Não, o Salmo 91 tem que estar no seu coração, tem que ser declarado. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Nenhum desses cavaleiros aí podem me alcançar. Nenhum deles pode me atingir, porque eu estou guardado pelo Senhor. Ele é o meu escudo, o meu broquel. Por isso você precisa, quando eu bato e insisto na necessidade de você estudar a palavra. Fala de cursão, fala de CDL, irmãos, lá vem de novo, cursão, CDL. Todo ano, a mesma coisa. Todo ano você come arroz e feijão e não reclama. Por isso todo ano nós vamos ensinar a palavra. Todo ano, porque o Senhor assim determinou. É a palavra que te guarda. É a palavra que te instrui. É a palavra que te faz não ter medo dessa cavalaria do inferno. Mas você olha para um monte de crente medroso, calça frouxa. Por que esses crentes são assim? Porque não são instruídos na palavra. Olham para o jornal e falam: ai meu Deus, depressão econômica, o dólar subiu. Fala: meu Deus do céu. O irmão nem usa dólar, está preocupado com o dólar. Você compra em real, irmão. Pastor, mas o dólar afeta tudo. Você está andando por vista e não por fé. E daí que o real vale muito pouco perto do dólar? E daí? Se eu tenho um pai, você acha que meus filhos ficam preocupados com o dólar? Ô papai, fiquei sabendo, eu estava vendo aqui no jornal, dólar subiu, agora não vai dar para o senhor comprar meu brinquedo, né? Pai, e o Danone vai dar para comprar? É nada, todo dia sabe. Cadê o Danone, pai? Acabou. Meu filho só fala assim: pai, acabou o Danone, o senhor vai no mercado? Falo: ô filho, depois o pai vai no mercado. Mas por isso que a palavra fala: você tem que ser igual criança.
Criança é assim, só fala, pai, acabou, manda mais. Já viu? Agora tem crente que fala, Senhor, agora o dólar subiu, né? Agora eu estou preocupado, será, Senhor, que vai dar? Que filho que é esse? Filho não é assim. Filho chega para o pai e pede. Quer saber do dólar não. Quer saber de nada. Simplesmente ele quer chegar na hora do almoço e comer. Só, simples. Precisa vestir a roupinha dele? Cadê a roupinha, papai? Tem que estar a roupinha ali. É assim que meus filhos vivem. Assim que os seus filhos vivem. E assim que os filhos de Deus têm que viver. Porque sabem, tem um pai que supre, um pai que sustenta. Você pode dizer amém? Declare assim após mim, diga, eu sou guardado pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Segundo lugar, vamos ver o que significa cada um desses cavaleiros, desses cavalos. Então nós lemos aqui o texto e encontramos 4 cavaleiros, montados em 4 cavalos diferentes. Cada cavalo possui uma cor diferente, você percebeu? E a própria Bíblia explica o que significa cada cor, cada cavalo com aquela cor. Então o primeiro cavalo que o João vê em sua visão é um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Ele tem um arco, esse cavaleiro, só que ele não tem a flecha. Apocalipse 6:2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então preste atenção aqui. Existem pelo menos 3 interpretações sobre quem ou o que seria o cavalo branco. Tá? Então isso aqui é importante você estar atento para compreender com clareza. Então ao longo da história, muitos interpretaram esse cavalo branco como o anticristo, que já foi identificado até como os imperadores romanos, Nero, Hitler, né? Ali nazista na Alemanha, Napoleão Bonaparte, o Papa e tantos outros que foram malignos, terríveis, fizeram coisas terríveis ao longo da história. A segunda interpretação que é trazida para esse cavalo branco com o seu cavaleiro é o Evangelho. Por que o Evangelho? O fato do texto falar que ele veio vencedor e para vencer fez com que muitos estudiosos da Bíblia acreditassem que essa era uma referência ao Evangelho. Só que tem um detalhe: esse arco que ele está não tem flecha. Então eles acreditam, a flecha foi lançada, que é o Evangelho, e o Evangelho vem prevalecendo sobre tudo e todos, mas não fala sobre essa flecha. Então a segunda interpretação é que é o Evangelho. Mas uma terceira interpretação de quem é ou que seria esse cavalo branco é o falso Evangelho. Então os que creem assim afirmam que o arco sem flecha significa que ele não tem poder. Um arco sem flecha tem algum poder? Você consegue fazer alguma coisa com um arco sem flecha? Perde o sentido, é a mesma coisa que um revólver sem bala. Revólver sem bala não faz nada, assim como um arco sem flecha, carro sem gasolina, perde o propósito, não vai cumprir o propósito. Então preste atenção, nós vamos ficar aqui com a terceira interpretação, que é o falso Evangelho. Por quê? Porque está de acordo com outros textos da palavra. Veja, 3 cavaleiros estão destruindo, trazendo mal, fazendo mal. Por que um só aqui seria algo bom? Dos 4 espíritos que estão cavalgando ao redor do mundo. Mais um motivo para você avaliar e falar a verdade. Um aqui que está... só que o termo vencedor e vem vencendo te leva, isso só pode ser coisa de Deus. Não! Você pensa que nesse mundo o diabo não tem tido êxito? Ele tem tido êxito na vida de milhares e milhares de pessoas. Então podemos dizer que esse cavalo branco, esse
com o seu cavaleiro aqui, ele aponta para o falso evangelho, para o ensino errado, para o engano. Em suas mãos está um arco sem flecha. Mesmo você falando, não tem poder, não tem mesmo. Não tem poder para mudar as pessoas, para transformar, para sarar, para curar. Essa é a verdade. Mas tem poder para enganar. Quantas pessoas hoje têm vivido no engano? Vivido sob o jugo da lei, sob falsas doutrinas, falsos ensinos. Então isso nos mostra que o cavalo branco está prevalecendo sobre a terra, sim ou não? Quantas vezes eu vou olhar sobre as igrejas? Quando eu estou no Instagram, como os irmãos sabem, tem aquele algoritmo que fala, eu fico vendo coisas de igreja, então ele fica me mandando coisas de igreja. E aí o que acontece? Eu vejo cada coisa que eu falo, não sei se eu dou risada ou se eu choro. Eu vejo alguns pastores falando coisas que eu falo, da onde esse cidadão tirou isso aí? Qual que é a Bíblia que ele usa? Umas heresias que você fala, meu Deus do céu. E o pior, você olha para trás do camarada, quando mostra, um monte de gente aplaudindo. Esse é o cavaleiro, com o seu cavalo branco. Está vencendo sobre essas pessoas. Estão aplaudindo o ensino errado. O que acontece? Essas pessoas estão ali, sob essa influência, mas elas não podem ser transformadas, porque é o falso evangelho, é o falso ensino. É o que a palavra diz, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos ensinos, cuidado. E nós temos vivido um tempo assim, em que muitos têm falado, ensinado heresias, coisas que têm uma aparência de Deus, mas não é de Deus. Por isso eu digo, nem tudo que é gospel é de Deus, nem tudo que diz evangélico é de Deus. Infelizmente tem muita coisa que está ali, as pessoas não conseguem discernir, porque estão cegas sob esse ensino errado, porque é um espírito trazendo o ensino errado e levando as pessoas a fazerem coisas erradas, porque uma crença errada leva a um comportamento errado. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então não há dúvida que esse cavaleiro do cavalo branco está aí, trabalhando fortemente. Ele é o principal, porque através dele os outros são introduzidos. Nenhum outro cavaleiro age sem esse cavaleiro aqui agir primeiro. Ele é o principal. Tudo começa com o ensino errado. Tudo começa com a doutrina errada. Depois, o apóstolo João fala de um outro cavalo, o cavalo vermelho. É o segundo cavalo que ele viu, de cor vermelha. E o próprio texto diz que significa o quê? A guerra. Apocalipse 6,4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Sabemos que o vermelho é a cor do sangue, que lembra o assassinato, a guerra. Esse cavaleiro traz na mão aqui a espada, principal arma dos exércitos antigos. Então, o primeiro cavalo que age é a mentira. Ele abre portas para o segundo cavalo, que traz a confusão, o desentendimento, a guerra. Toda a guerra e rumores de guerra, atentados terroristas, desentendimento entre as nações, sinalizam que o cavalo vermelho está percorrendo a terra. Amém? Tem acontecido isso? Demais. Mas não é de hoje. Já tem muito tempo que esse cavaleiro está trabalhando. Terceiro cavalo é o preto. O apóstolo João vê esse cavalo e ele fala, simboliza o que? A fome, a carestia, a inflação, a miséria, a escassez. Apocalipse 6, 5, 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Então o preto aqui aponta para a fome,
para a obscuridade, para a maldição. Ele traz na mão que é uma balança que denota desigualdade, injustiça. É uma coisa que nós vemos claramente no nosso país e no mundo. Você tem visto injustiça no Brasil? Mas não é de hoje. Mas hoje está mais escancarado. Hoje você vê o nosso Supremo fazendo coisas que é absurdo. Coisas que não é competência dele. Mas está fazendo. E ninguém pode fazer nada. Ninguém consegue fazer nada. Por quê? Porque esse cavaleiro, esse espírito. A balança na mão também fala de inflação, fala de carestia. Olha o que o texto está dizendo: uma medida de trigo está sendo vendida por 1 denário, que é o quê? É o pagamento por 1 dia de trabalho. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Significa que as pessoas estão trabalhando por comida. Elas trabalham apenas para comer. Aonde acontece isso? Numa intensidade maior, onde não tem a igreja, onde a igreja não pode pregar, onde o evangelho não pode ser propagado. Olha para a Venezuela, temos igreja lá, inclusive temos uma videira lá, só que nós não temos, a nossa igreja videira na Venezuela não tem a liberdade que nós temos aqui. Dependendo de como nós agimos ali, o governo nos vê como inimigo dele, e se ele vê como inimigo, pode saber, vai fechar a nossa porta lá do prédio. Vai atear fogo, vai acontecer alguma coisa. Porque não pode pregar o que você quer. Você pode pregar algumas coisas, mas nem tudo. Então você vai ver pessoas que moram ali, que trabalham duramente e mal dá para comprar comida. Eu já ouvi de venezuelano dizendo que ele trabalha o mês inteiro e às vezes não dá para fazer o açougue do mês. Do mês não, da semana. Um pacote de bolacha é uma fortuna. Cara, de inflação. Você está percebendo? Então, esse cavaleiro, com esse cavalo, está agindo em todo o mundo. Mas há lugares que ele tem mais liberdade. Por quê? Aonde o evangelho não pode estar, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, ele tem mais liberdade. Quem detém o diabo nessa terra são os crentes vencedores. É onde a palavra pode ser pregada, é onde há oração, aonde há busca. Olha para todos os países socialistas que têm ideologias marxistas, você vai ver, sempre é um pequeno grupo que pode deter o poder e a maioria o quê? Escravo. Você deve já ter percebido que o nosso país está caminhando para isso. Que o nosso país está caminhando a passos largos para isso. E eu não estou, às vezes você fala, pastor, não fala de política, não é a minha intenção. Mas você precisa entender que a política é o que é por causa desses 4 cavaleiros, desses cavalos. Por isso essa sujeira toda. Porque quem governa esse mundo não é Cristo, é Satanás. Esse mundo jaz no maligno. Nós somos guardados, mas nós não somos daqui, querido. Não somos daqui. Mas, por causa de mim e de você, muito mal é impedido nessa terra de acontecer. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Deixa eu avançar. 4º cavalo e o último, o cavalo amarelo. Na verdade, se você pegar aqui, ele não é um amarelo simplesmente, é um amarelo esverdeado no original, que tem aquela aparência do cadáver em decomposição. Já viu aquela pessoa quando está com gripe, o peito cheio de secreção, aí põe para fora aquele amarelo esverdeado? É isso aí. Então ele traz na mão que uma jarra ali cheia de tudo que foi derramado na terra pelos cavaleiros que o antecederam. Verso 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome,
com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha, observe o poder de destruição desse quarto cavalo. O cavaleiro aqui se chama morte, e o inferno está seguindo ele com a boca aberta. Eu estou falando para você que às vezes você lê rapidinho, você não percebe, é isso que está acontecendo aqui. A boca aberta, por quê? Porque ele é a morte, vai matando e o inferno já vai abraçando. Está entendendo? Chegou no propósito final. Esse é o objetivo dos 4 cavaleiros, com esses 4 cavalos, chegaram ao ponto de trazer a morte. Todos ali participaram disso. Começou com o engano, depois vem a confusão, depois a inflação, a carestia, a escassez, a miséria, e por fim vem a morte. É assim que o diabo trabalha. Então nas mãos desse aqui, a espada, a fome, epidemias ou pestilências, está ali, presente. Esse é o golpe final sobre todos os homens da terra. É a junção de tudo que veio antes, que vai produzir inevitavelmente essa morte. Quando estão me acompanhando, diga amém. Bocona, igual uma abutre ali, ó, aberta, só esperando pelos mortos. Bocona do inferno. Sabe essas epidemias que tem assolado as nações? Tem assolado o mundo, como a AIDS, rotavírus, dengue, zika, agora, né, coronavírus, assim como tantas outras epidemias, nos mostram claramente que é esse cavalo amarelo que está em franca atividade nos nossos dias, e não vai parar até que o Senhor volte. Enquanto isso, esse cavalo continua com o seu cavaleiro atuando. E sabe, deixa eu te mostrar outra coisa aqui preciosa. Quando nós lemos a palavra de Deus e nós vamos ali no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus já havia falado, mencionado esses cavaleiros de maneira implícita. Mas você vai ver que ele está falando sobre isso. Principalmente quando você entra aqui em Mateus 24, e você vai vendo, o Senhor vai falando sobre o fim. Capítulo 24 de Mateus, verso 3 a 8. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa é uma outra mensagem que eu já preguei. E pode ser que a gente venha a falar sobre isso de novo. O Senhor respondendo a respeito do fim. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem que é esse aqui? Aleluia, irmão, tão atenta. Isso aí, o cavalo branco. Eu coloquei? Eu deixei ali, tá. Eu deixei tá certo. Pensei que eu não coloquei ali. E certamente, verso 6. Eu fiquei tão feliz agora. Falei, os irmãos estão tão atentos à palavra. Mas em nome de Jesus, estão sim, em nome de Jesus, aleluia. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Cavalo? Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Cavalo? E terremotos em vários lugares. Cavalo? Porém tudo isto é o princípio das dores. Então veja, preste atenção. Não temos como impedir esses 4 cavalos com seus cavaleiros. Não temos como impedir que eles provoquem crises na terra. Nós devemos saber que sempre haverá alguém pregando o falso evangelho. Sempre haverá aquele que vem em nome do Senhor, mas não é do Senhor. Como é importante nós estarmos conectados com as Escrituras, com a doutrina dos apóstolos, para não sermos enganados por esses ensinos. E hoje é muito mais fácil esse cavaleiro enganar. Por quê? Por causa do advento da internet. Com um clique você vê um cara falando da palavra de Deus, só coisa errada.
Você vai ver o cara falando de Apocalipse, só besteira. Você vai ver o outro falando a respeito da volta de Jesus, um montão de asneira. Então esse é o propósito. Você vai ver a inteligência artificial hoje, que um dos propósitos, você não sabe, mas um dos propósitos dela é trazer engano. Por mais que ela é muito útil, mas ela tem o objetivo de trazer engano, principalmente no que tange as coisas de Deus. Então sempre haverá alguém para pregar o falso evangelho. Da mesma forma, sempre haverá guerras, fome, mortes, que são provocadas por esses 4 cavaleiros. Mas preste atenção, de novo eu te digo, como filho de Deus, você é guardado pelo Senhor. Não se preocupe, não tema. Não temas diante desses 4 cavaleiros com os seus cavalos. Você é guardado, o Senhor é contigo. Eles não podem com aqueles que são selados pelo Senhor. E por fim, como que esses 4 cavaleiros, com esses 4 cavalos atuam sobre a terra? Preste atenção, eles atuam de maneira gradativa. Toda ação, como você já percebeu aqui, começa com um cavalo branco, depois seguido pelo cavalo preto, depois vem o vermelho e por último o amarelo esverdeado. Então sempre vai seguir essa sequência. É o ensino errado, para depois ter confusão, guerra, para depois gerar escassez, inflação, para então a morte ser introduzida. Está claro para você? Sempre vai ser essa sequência. E eu vou te mostrar isso na prática. Como que esses 4 cavaleiros atuam, por exemplo, nas nações. Veja. Como tudo começa. O líder de um país, o que ele faz? Ele começa a acreditar em algo que não é verdadeiro acerca de outro país. De repente uma mentira passa a ser tida como verdade. Que tipo de mentira? Eles são os nossos inimigos. Temos que fazer alguma coisa. Se nós não destruirmos eles, eles nos destruirão. Eles são perigosos. Eles nos odeiam. Quem começou a agir aí? Cavalo branco. Eu não tenho a colinha, ninguém falou nada. Cavaleiro do cavalo branco. Começou com a mentira. Preste atenção, isso acontece sempre aconteceu. Alguém acompanhou um pouquinho da guerra Rússia e Ucrânia? Alguém acompanhou? Nada de errado nisso, querido. Nós somos crentes, mas nós também podemos assistir jornal e ver tudo certo. Você só não pode deixar isso te abalar e te afetar, amém? Mas não tem problema não, assista jornal, pode. Mas se você ficar mal diante disso, aquilo te abala, então para de assistir, ok? Então veja, quais são os argumentos do presidente Putin para atacar a Ucrânia? São mentiras. Que a Ucrânia fez isso, que fez aquilo. E a Ucrânia não fez nada daquilo. Mas é só o quê? Um argumento para justificar o ataque. Para a guerra acontecer. Ele falou que vai se aliar à OTAN. E eu falei, se ele se aliar à OTAN, eu vou entrar. Não vou deixar. Veja, sempre começa assim. Olha a própria guerra de Israel com o Hamas e com os terroristas ao longo de todo o tempo. O que os terroristas defendem? Que Israel está querendo invadir ali o território deles, a Palestina pertence a eles, Israel. Balela. Israel não quer invadir nada, Israel não precisa disso. O problema é que eles são terroristas. E eles o tempo inteiro armam contra Israel e estão invadindo para destruir, para matar. São traiçoeiros, são malignos. Mas começa sempre com uma mentira. E o nosso país acredita. Você vai ver que tem gente aqui levantando bandeira do Hamas. Acreditando. Você vai ver pessoas no nosso país odiando Israel. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Se você odeia Israel, você é contra Deus.
O Senhor nos ensina a orar por Israel. Não mudou, eles são filho da promessa. Eles são, sim, tem um remanescente. Jesus é judeu, não esqueça disso. Nós só estamos aqui hoje porque eles rejeitaram a Cristo, mas eles vão ter uma segunda oportunidade e eles vão se converter. Você está entendendo? Não se levante contra Israel, porque você estará se levantando contra Deus. Você está entendendo? Nós somos pró-Israel e nunca contra. Ah, pastor, mas Israel não está fazendo errado. Israel é um país soberano, ele tem direito de se defender. Se um ladrão entrar na sua casa, você vai deixar ele entrar e fazer o que ele quiser? Sim ou não? Mas por que você fica atacando? Você não. Por que muitos atacam Israel? Fala, Israel, tá lá fazendo. Israel só está se defendendo, querido. Deixa eu parar, que senão já fala, o pastor já está com política. Isso aqui, querido, é tudo está ligado. Não desvincule tudo que está acontecendo da palavra, não. Isso aqui é o Senhor já estava alertando. Então veja, esse ensino errado, essa mentira, tem feito pessoas baterem em judeus, atacarem judeus. Países antissemitas como o nosso. Se um judeu entrar numa universidade particular, ele é enxotado, ele é humilhado. Por causa de uma mentira. Está entendendo como esse cavalo trabalha? Mas a partir da mentira, o que entra? O desentendimento, a guerra. O cavalo vermelho entra em cena. Agora o país, diante dessas mentiras, ele declara guerra contra o outro. E assim então estoura a guerra. Não precisamos ir muito longe, vocês viram aqui. Agora o governador do Rio, quando fez a investida da força tática ali da polícia, entrou lá na favela e pegou e matou os traficantes, bandidos na mata. Falaram que era tudo inocente, tudo civil de bem com um fuzil pendurado no pescoço. Tentaram camuflar, botaram com roupinha de banho, como se estivesse lá no mato tomando banho. Esconderam as fardas de camuflar dos terroristas. Todo mundo que morreu era inocente. É isso que a nossa mídia mostra. E aí faz o que? Incita ódio. Joga a população contra a polícia que está fazendo o trabalho, que está fazendo a coisa certa. Percebe? Uma mentira. Os policiais, que são os nobres, os heróis, está sendo tido como os bandidos, os carrascos, matando gente inocente. E aí o que desencadeia? Numa guerra. Mas nem toda guerra você vai ver que é fuzil contra fuzil. É de ódio. É pessoas desprezando outras por causa das mentiras que esse cavaleiro introduziu. E aí então, depois da guerra instaurada, você sabe, o cavalo preto. Vem a carestia, vem a crise, não tem como após uma guerra não haver escassez. Por quê? Principalmente nesse nível de guerra de Ucrânia e Rússia. A água potável é afetada, falta água. Os campos que produzem são afetados. Falta água e falta comida, gera o quê? Fome, pobreza, miséria. A inflação entra em cena. Uma garrafinha de água que custava $1, custa quanto agora? 15, 20 dólares. Porque agora a água é escassa, é raridade. E aí aquele que tem menos vai ficando cada vez mais pobre. Está percebendo? E assim vem acontecendo. Não para, não vai parar até que o Senhor volte. Depois dessa escassez, dessa miséria,
vai vir a morte. Por quê? Porque agora falta água, falta comida, falta saneamento básico. O que vai acontecer? Doenças. Nosso contexto mesmo, em lugares que não tem saneamento, não tem. O que você começa a ver? Essas doenças, febre amarela, sei lá mais o que, eu não sou especialista disso. Mas as pessoas vão ficando doentes, porque elas ficam vulneráveis, mal alimentadas, mal nutridas, não são hidratadas. O organismo está cada vez mais fraco, mais vulnerável. Qualquer coisa fica doente. E o resultado da doença é o quê? A morte. Percebeu a ação desses 4 cavaleiros na prática, nas nações? Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Todos eles atuam de forma sucessiva e muitas vezes simultânea. Lembrando, o primeiro cavaleiro abre a porta para que os outros possam agir. Tudo começa com a mentira, com o engano, com uma crença errada acerca do outro. Quem anda comigo há mais tempo, a gente caminha mais tempo junto, sabe? Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é com mentira. A mentira dela começa toda a confusão. Lá em casa meus filhos sabem, não mente pro papai. Se mentir pro papai, o cinto come. E come mesmo. É uma coisa que eu não tolero nos meus filhos, é mentira. Quebrou o negócio. Quem que quebrou? Você fala, fui eu, papai. Toma cuidado, tal, tudo certo. Vamos embora, vida que segue. Mas se mentir, aí o negócio pega. Ah, foi o Asaf. Asaf foi você? Não, foi o Abner. Ah, foi você? Não. Agora não é nenhum nem o outro. Quem foi? Foi quem? Um anjo? Aí eu falo, agora eu não vou parar até descobrir. Aí descubro e assim tá come. Não tem problema se estragar alguma coisa. Não tem problema, faz parte, acidente. Não tem problema se você fez algo, mas confessou, tudo certo. Se arrepende, erga a cabeça e siga. Mas não mente não. A mentira gera danos terríveis. Confessa, abandona aquilo, é o melhor. Você vai ver, tudo começa assim. Mas para encerrar, meu tempo já está avançado. Eu quero te mostrar essa ação, isso é importante, desses 4 cavaleiros na vida conjugal. Os irmãos, sabe, eu tenho um encargo muito grande pelos casais, por aqueles que estão casados e os que vão se casar. Eu tenho um santo temor quanto a isso, porque o casamento é uma das coisas mais sérias que existe. Porque a partir do casamento, uma família é instituída, e essa família, a partir dela, a cidade, o local, a nação pode ser abençoada ou prejudicada. A família é a base. Por isso eu tenho bastante cuidado quanto a isso. Não podemos lidar com essa questão de qualquer maneira. Mas como que o diabo, como esses 4 cavaleiros podem atuar no casamento, por exemplo? Veja, é o mesmo modo operante. Cavalo branco entra com a mentira, com o engano. O casal está bem, em harmonia, desfrutando de um casamento bom. Estão felizes, em paz, mas de repente entra esse espírito de engano e começa a agir na mente dos cônjuges. Ah, ele não me ama mais. Ah, ele não me honra. Ah, ele está me traindo. E começa. E aí o que acontece? A pessoa recebe aquilo, acredita naquilo, e o casal começa o quê? A esfriar. Perdem a confiança um no outro. Começa a dúvida a respeito do que o outro está falando. Essa é a ação do cavalo branco, que ensina, que aponta para o engano, para a crença falsa. E aí o que acontece na sequência? Vem o cavalo vermelho. Começa a confusão. Começa a briga, começa a discussão. O marido fala A, a mulher entende B. Nada mais que eles fazem se harmoniza. Começa insultos, agressões verbais. Daqui a pouquinho chega ao ponto de agressão física.
uma guerra aqui foi deflagrada. A casa que tinha paz não tem mais. O casamento agora se tornou lugar de tormenta, de medo. E então vem o cavalo preto. E aí entra a escassez, a fome, a miséria. Pastor, como que a fome entra aí? Simples. O divórcio chegou. É comprovado que todo casal, ao divorciar-se, ficam mais pobres. Em todo divórcio há perdas. Nesse processo, começa a vender coisa que não se venderia. Começa a se desfazer de bens que eles jamais se desfariam se estivessem juntos. Algo valia muito, perde o seu valor. Na necessidade, vende por metade do preço ou até menos, só para resolver aquela situação. Os irmãos estão entendendo? Nenhum casal a se separar enriquece. Nenhum casal a se separar fica melhor. Não, não. O divórcio vai gerar danos. E às vezes não só, você sabe, vai empobrecer não só materialmente, mas em outros aspectos. A vida só vai ladeira abaixo. Sempre que um casamento é desfeito, meu irmão, as perdas financeiras são inevitáveis. E aí entra o quarto cavaleiro. Um cavalo amarelo esverdeado. Agora ele vem para destruir. Como? Com mágoa, ódio, rancor, ressentimento. Isso traz doenças. Alguns às vezes não superam a separação e matam o outro. Você já viu isso na televisão? Tem demais. Uma das partes não aceita a separação, vai lá e dá um tiro. Mata a pessoa, mata às vezes até os filhos e se mata. Fala, já que eu não posso viver com ele ou com ela, também ninguém vai viver. Olha que miséria, que destruição. Aí vem as doenças. Doenças da alma, doenças psicossomáticas, doenças emocionais, doenças físicas, depressão. Quantos casais se separaram? Pessoas se separaram até hoje, não superaram o divórcio. Até hoje sofrem de doenças por ocasião do divórcio. Porque foi abandonado, porque foi humilhado, porque foi agredido. E tantas outras coisas. Porque os filhos tiveram consequências terríveis. Tudo isso é para quê? Levar à morte. E aí, além da morte física, tantas outras coisas acontecem. A morte dos sonhos, a morte da alegria, a morte dos relacionamentos. E chega um momento que a pessoa morre mesmo. Vem a morte física. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa é a sequência da ação dos quatro cavaleiros. É idêntica, não muda. As áreas podem mudar, mas a ação é a mesma. Os modos operantes são o mesmo. Por isso é importante nós estarmos ali olhando para a palavra. Qualquer área você pode aplicar isso. Qualquer área. Na economia, na sua vida financeira. É a mesma coisa. Você vai ficar com a palavra ou vai ficar assim, ó, com o que os telejornais estão dizendo? O ano que vem vai ser pior. Questão econômica, ano que vem vai ser pior. Aí você já pega isso. Você vai ficar com isso ou vai ficar? O ano que vem vai ser o ano que eu vou mais prosperar, porque Deus é comigo. Veja, você tem que decidir. Você tem que escolher o seu lado. Porque se você ficar com essa mentira de que o ano que vem vai ser assim e você vai viver isso, você vai viver como a maioria dos brasileiros. E aí o que vai acontecer? Você recebe isso no seu coração. Por consequência, você fica mal-humorado, você fica zangado, você começa a ter conflitos com pessoas. Veja, já te mostrei o cavalo branco, já te mostrei aqui, estou te mostrando agora o cavalo vermelho. Você começa a ter briga, rixa com pessoas, por quê? Por causa disso. Daqui a pouquinho, veja, entra a crise.
de fato, o cavalo vem e você fica mal, fica sem recurso. Resultado, você vai ficar doente, vai ser levado à morte. Qualquer área você aplica isso. Qualquer área. Na criação dos seus filhos, em tudo. Os 4 cavaleiros com seus 4 cavalos estão agindo em todas as áreas. Por isso nós precisamos estar apoiados no Senhor, na palavra. Sabemos que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele vai começar sempre de maneira sutil, querido. Mas o final é que ele quer nos destruir. No final é isso que ele quer. Sempre lembre-se disso, começa com engano. Quando a pessoa deixa de crer na palavra de Deus e começa a crer na palavra da serpente. Por isso, meu irmão, nesse tempo, precisamos saber mais ainda o que a Bíblia fala sobre a provisão divina, sobre a nossa prosperidade. Temos que declarar que a Bíblia declara o que ela nos diz. E precisamos nos apropriar dessas verdades. Preste atenção. O inverso é verdadeiro. Se você fechar a porta para o ensino errado, você vai evitar a guerra e vai resultar em prosperidade. Rejeite a mentira do cavalo branco. Fique com a verdade da palavra e não haverá guerra. Resultado, você vai prosperar. A sua vida vai só crescer. Você só vai avançar. Por isso é importante a gente receber o ensino correto da palavra. Quantos às vezes pensam que o que nos faz prosperar é trabalhar simplesmente, é investir no mercado de ações, é abrir uma empresa, ou é trabalhar de segunda a segunda. Preste atenção, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que o homem próspero é aquele que medita na palavra de Deus. Trabalhe, querido, mas trabalhe da maneira que a palavra te ensina a trabalhar. Não seja escravo deste século, não seja escravo do diabo. Você não tem que trabalhar muito para ter muito. Você só precisa trabalhar debaixo da direção do Espírito e você vai prosperar, vai enriquecer, vai avançar. Creia na palavra de Deus. Como diz Salmo capítulo 1, verso 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você pode dizer amém? Aleluia! Então, enquanto o mundo fala o tempo todo de crise política, crise moral, crise financeira, se aproprie da verdade da palavra. Declare aos irmãos aquilo que nos diz a palavra de Deus. 3 João, verso 2. Olha o que o apóstolo diz para Gaio: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse texto é fascinante, porque João está falando com um homem abençoado. Gaio é abençoado. Por que a alma de Gaio é próspera? Porque ele é alguém de Deus, que medita na palavra, que ora, que está em Cristo. Só que João faz uma recomendação, e isso serve para todos nós. Preste atenção. Ele era alguém de Deus, tinha uma alma saudável. Mas João, sendo um homem de quase 100 anos de idade, conhecendo o coração de Deus, tendo experiência, ele diz: olha, Gaio, sua alma é próspera. Mas ele falou: você precisa aprender a se apropriar da prosperidade, da sua herança. Você precisa aprender a se apropriar daquilo que o Senhor quer te dar, daquilo que o Senhor já garantiu. Você tem paz, tem alegria, mas veja, Deus quer te prosperar. Gaio precisava disso. Gaio precisava aprender a fazer isso, a se apropriar das bênçãos de Deus no que tange a vida dele. É poder comer sim do melhor dessa terra. É poder, sabe, meu irmão, você tirar férias quando você estiver no tempo de férias. É poder ali comprar algo que você tem sonhado, que
você tem almejado junto com a sua família. Isso é legítimo e Deus quer isso. Deus não é contra você ter um carro, ter uma casa. Deus não é contra você se vestir bem, você comer bem. Pelo contrário, Ele diz que Ele quer que eu e você comamos do melhor desta terra. Pare de deixar o melhor dessa terra para os ímpios, para os descrentes, que eles têm acreditado mais que muitos crentes. Creia, Deus tem o melhor para você. Deus quer que você prospere, que você avance. Você pode dizer amém? Eu concluo declarando que você e eu somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, que o nosso reino não é deste mundo, que nós estamos aqui apenas como representantes do reino dos céus. Por isso, meu irmão, o que vale para a nossa vida são as leis que funcionam no nosso reino. Somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Você pode dizer amém? Você precisa entender o que é ser um embaixador do reino de Deus. O embaixador, querido, não é tão pobre quanto o país em que ele vive, mas é tão rico quanto o país que ele representa. Nós vivemos num país, porque esse mundo é pobre. O mundo é pobre, por quê? Porque o mundo tem ausência de Deus. Não estou falando de riquezas materiais. Aí você fala, eu estou nesse mundo, eu sou... Não. Porque você não é desse mundo. Você não é pobre como esse mundo. Você é rico como o país que você representa é. Você é do reino dos céus. E sabe, lá as ruas são de ouro. Você consegue imaginar? Você é de lá, a nossa pátria é o céu. Então, mesmo vivendo em um país em crise, o embaixador não depende da economia do país onde ele está. Você consegue entender isso? Deus faz questão de dizer que nós somos embaixadores do céu na terra. Você já viu algum embaixador dos Estados Unidos tendo que viver como qualquer brasileiro comum, ou de qualquer país muito próspero? Ele vive no padrão do país dele, porque ele é embaixador daquele país. Você é embaixador do céu. Portanto, comece a viver como tal. E como, pastor, eu faço isso? Se apropriando da palavra, declarando a palavra, sabendo quem você é em Deus. Você pode dizer amém? Fique de pé, querido, onde você está. Se levante em nome do Senhor. Declare que você é guardado pelo Senhor. Declare que mesmo em tempos de crise, você vai prosperar. Você vai prosperar porque você é um povo diferenciado. Você faz parte de um povo diferenciado. Você é povo do Senhor. Sobre a sua vida, esses 4 cavaleiros não têm poder. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Comece a declarar isso. Comece a declarar que você vai viver os melhores dias da sua vida, porque você é embaixador do reino dos céus. Que na sua vida não haverá escassez, miséria. Pelo contrário, você será suprido em tudo. Que você não vai trabalhar para comer. Você vai trabalhar e vai comer do melhor desta terra, e vai ter tudo o que precisa, porque o seu Pai é com você, porque Ele quer te abençoar. Ele quer que você viva uma vida abundante nesta terra, enquanto você o representa. Oh, Espírito de Deus, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado, porque sabemos, ó Deus, que esses 4 cavaleiros com os 4 cavalos estão cavalgando ao redor desse mundo, desta terra, estão agindo desde sempre. Mas, Senhor, nós não podemos ser alcançados e atingidos por eles, porque sobre nós repousa uma marca. Oh, existe uma marca. O sangue do Senhor está sobre nós. Nós somos lavados e remidos pelo Teu sangue. Somos co-herdeiros com o Senhor Jesus. Aleluia. Não estamos debaixo de um falso ensino, mas estamos debaixo do verdadeiro ensino, o Evangelho, a doutrina dos apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus veio ensinar aqui nessa terra para todos os homens. Estamos debaixo dessa palavra, e
por meio da tua palavra. Venceremos a cada dia, declararemos a tua palavra de dia e de noite, reconhecendo que somos filhos amados, que somos co-herdeiros com Cristo, que sobre nós repousa a tua paz, alegria. Oh Senhor, a vida do Senhor está sobre nós. Nós somos um povo abençoado, próspero. Nós somos um povo que é guardado. Oh, estamos debaixo das tuas asas. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos separar. Senhor, que possamos viver o resto de nossos dias, todos eles na tua presença, declarando a tua palavra como cristãos, crentes vencedores, que não tem medo dos dias finais, que não tem medo, Senhor, desses 4 cavaleiros, que não tem medo de nenhuma ação do diabo, porque, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é por nós. Oh, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia! Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. Adoramos ao Senhor, reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos os Teus cuidados paternal sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, meu Deus, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa saúde física e mental. Em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, todas essas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, sobre as suas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Cristo me entregou. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Quando eu ergo a minha voz, Aleluia. as muralhas vão ao chão. Amém. Pois a autoridade, Oh, a autoridade de Cristo está em você, meu irmão. Cristo me entregou. Quando a minha boca abrir, os milagres vão surgir, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Diga isso, meu irmão. Deus, tu és invencível. O inferno não pode contra você. Sou quem dizes que eu sou. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Confiança me coroaste. Aleluia. Ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, te louvamos, Senhor. Oh, Senhor, somos o teu povo mais feliz dessa terra, povo abençoado, e vamos viver, ó Deus, o resto desse ano debaixo de muito favor e graça. E 2026 vamos
extraordinário do Senhor. A cada ano podemos ver e viver aquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para nós. Eu creio que a nossa fé está sendo ampliada, alargada, para nos apropriarmos de coisas maiores. Coisas maiores. Você vai se apropriar, meu irmão, porque a sua fé tem crescido em Deus, a sua fé tem aumentado, e é pela fé que nós recebemos todas as coisas do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus.